Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma grande alegria, queridos irmãos e irmãs, novamente meditarmos mais um trecho dessa carta apostólica por ocasião do Sesc Centenário da declaração de São José como patrono da Igreja Universal. Esse ano sabemos que é o ano josefino, é um ano que o Papa nos pede para olhar para São José como essa presença de intercessão, como esse modelo e testemunho de vida que nos ensina muito na nossa caminhada, no nosso itinerário como discípulos de Jesus. E hoje o tema é Pai no acolhimento. Pai no acolhimento. E diz assim o Papa na carta: José acolhe Maria sem colocar condições prévias. Confia nas palavras do anjo, a nobreza do seu coração fala subordinar à caridade aquilo que aprendera com a lei. E hoje, nesse mundo onde é patente a violência psicológica, verbal e física contra a mulher, José apresenta-se como figura de homem respeitoso, delicado, que mesmo não dispondo de todas as informações, se decide pela honra, dignidade e vida de Maria. E na sua dúvida sobre o melhor a fazer, Deus o ajudou a escolher, iluminando seu discernimento. Na nossa vida muitas vezes sucedem coisas cujo significado não entendemos. E a nossa primeira reação é frequentemente a de desilusão e revolta. Diversamente, José deixa de lado seus raciocínios para dar lugar ao que sucede, e por mais misterioso que possa parecer a seus olhos, acolhe-o, assume a sua responsabilidade e reconcilia-se com a própria história. Se não nos reconciliarmos com a nossa história, não conseguiremos dar nem mais um passo, porque ficaremos sempre reféns das nossas expectativas e consequentes desilusões. A vida espiritual que José nos mostra não é um caminho que explica, mas um caminho que acolhe. Só a partir deste acolhimento, desta reconciliação, é possível intuir também uma história mais excelsa, um significado mais profundo. Parecem ecoar as palavras inflamadas de Jó, quando desafiado pela esposa a rebelar-se contra todo o mal que lhe está a acontecer, responde: se recebemos os bens da mão de Deus, não aceitaremos também os males? Jó 2:10. José não é um homem resignado passivamente. O seu protagonismo é corajoso e forte. O acolhimento é um modo pelo qual se manifesta na nossa vida o dom da fortaleza, que nos vem do Espírito Santo. Só o Senhor nos pode dar força para acolher a vida como ela é, aceitando até mesmo as suas contradições, imprevistos e desilusões. A vida de Jesus ao nosso meio é um dom do Pai para que cada um se reconcilie com a carne da sua história, mesmo quando não a compreende totalmente. O que Deus disse ao nosso santo, José, filho de Davi, não temas, Mateus 1:20, parece repeti-lo a nós também: não tenhais medo. É necessário deixar de lado a ira e a desilusão para, movidos não por qualquer resignação mundana, mas com uma fortaleza cheia de esperança, dar lugar àquilo que nos não escolhemos e todavia existe. Acolher a vida desta maneira introduz-nos num significado oculto. A vida de cada um de nós pode recomeçar miraculosamente e encontrarmos a coragem de a viver segundo aquilo que nos indica o Evangelho. E não importa se tudo parece ter tomado já uma direção errada.
E se algumas coisas já são irreversíveis, Deus pode fazer brotar flores no meio das rochas. E mesmo que o nosso coração nos censure de qualquer coisa, Ele é maior que o nosso coração e conhece tudo, como está na carta de São João, 1, 3, 20. Reaparece aqui o realismo cristão, que não deita força a nada do que existe. A realidade na sua misteriosa persistência e complexidade é portadora de um sentido da existência com as suas luzes e sombras. É isto que leva o apóstolo Paulo a dizer: sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. E Santo Agostinho acrescenta: tudo, incluindo aquilo que é chamado mal. Nesta perspectiva global, a fé dá significado a todos os acontecimentos, sejam eles felizes ou tristes. Assim, longe de nós pensarmos que crer signifique encontrar fáceis soluções consoladoras. Antes, pelo contrário, a fé que Cristo nos ensinou é a que vemos em São José, que não procura atalhos, mas enfrenta de olhos abertos aquilo que lhe acontece, assumindo pessoalmente a responsabilidade por isso. O acolhimento de José convida-nos a receber os outros, sem exclusões, tal como são, reservando uma predileção especial pelos mais frágeis, porque Deus escolhe o que é frágil. 1 Coríntios 1, 27. É pai dos órfãos e defensor das viúvas. Salmo 68, 6. E manda amar o forasteiro. Possa imaginar ter sido do procedimento de São José que Jesus tirou inspiração para a parábola do filho pródigo e do pai misericordioso. Lucas 15, de 11 a 32. Queridos, é maravilhoso ver como São José se deixa conduzir pelo Espírito Santo. São José permite que na sua carne, na carne da sua história, como diz o Papa, Deus intervenha, Deus venha atuar, Deus venha conduzir. É assim que Deus age. Deus age não naquilo que nós gostaríamos de ser. Deus age não apenas naquele ideal que nós temos de nós mesmos. Deus não ama simplesmente esse ideal que a gente coloca na cabeça, mas Deus ama aquilo que somos, e porque ama aquilo que somos, pelo seu Espírito, pela sua graça, Ele vai nos transformando, porque ama o que somos, mas não deixa o que da mesma forma que estamos, ou seja, Ele vai transformando, Ele vai renovando, Ele vai fazendo nova todas as coisas. É assim que Deus atua em nós. É assim que Deus atuou em José. E a história de José nos mostra um homem que num primeiro momento teme, que num primeiro momento pensa em desprezar ou se distanciar ou se afastar, melhor dizendo, daquele grande mistério salvífico, porque se via tão pequeno, mas Deus vai até ele e o confirma e faz com que ele entre nos seus sonhos, e José se abre então para se tornar um colaborador de Deus no projeto da salvação. Assim Deus age, assim Deus atua, assim Deus realiza os seus desígnios através também da vida de José, atuando no coração de José, atuando na vida de José, acolhendo a sua fragilidade e transformando-a. Esse é o nosso Deus, um Deus que não se relaciona com aquilo que nós gostaríamos de ser, mas um Deus que se relaciona conosco, nos transformando, nos renovando. No caminhar, Ele vai realizando a sua obra em nós. No caminhar de José, no ir de José, no levantar-se de José, no decidir-se de José, Deus foi atuando. Assim também é na nossa história. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, possa atuar na tua vida poderosamente, possa te conduzir a cada dia mais aos seus sonhos
para que também cada um de nós nos tornemos modelo desse acolhimento de alguém que, mais do que colocar questionamentos, mais do que levantar hipóteses, é alguém que acolhe, que se abre e que se permite transformar pelo poder de Deus, pela graça de Deus que nos leva a acolher também uns aos outros na fé. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe por intercessão de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.